Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos pela graça e pela misericórdia de Deus para o estudo da sua palavra. Esta é uma transmissão da Escola Bíblica Dominical que funciona na Primeira Igreja Batista de Assisita, no horário alternativo das 8h30 de cada domingo. Você é muito bem-vindo e agradecemos por sua companhia. Lembramos que os conteúdos ministrados aqui ficam disponíveis no YouTube, no site Piba Assisita. Acesse lá e nos acompanhe no horário que melhor lhe convier. Hoje nós teremos a oportunidade de mais uma vez sermos conduzidos pelo professor João Dimas, a quem desde já agradecemos e rogamos a Deus que o abençoe e a nós também. Olá pessoal, muito bom dia. É um prazer muito grande estarmos juntos nesta manhã de domingo para estudarmos a palavra de Deus na classe das 8 da Primeira Igreja Batista de Assisita. E hoje a nossa lição é uma lição muito legal que fala sobre a igreja, uma sequência de estudos que estamos tendo sobre a igreja, e hoje especialmente nós vamos falar a igreja como uma opção pela obediência, nós estaremos lendo o livro de Atos no capítulo 1, verso 1 até o versículo 11, é o texto base para a nossa reflexão nesta manhã, ok? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Muito interessante a palavra de Deus. Eu fico, às vezes, refletindo como que a palavra de Deus ela é completa. Na lição passada, quando eu falei sobre a igreja e o ministério do acolhimento, eu citei um texto de Jesus ali nas bandas de Cesareia de Filipe, e quando Pedro chega para ele e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele vira e fala: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque não é carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E ali Jesus vira para ele e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso foi falado na aula passada, onde nós falamos sobre esse assunto. Tu és Pedro,
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele momento, na minha visão, no meu entendimento, eu entendi que Jesus então estava ali fundando a igreja. E agora no livro de Atos, o que nós percebemos? Jesus, depois de passar por todo esse sofrimento que estava previsto para ele encontra com seus discípulos, e então ele começa a trabalhar os discípulos, porque a igreja de Cristo Jesus agora ela deveria entrar em ação. A igreja de Jesus Cristo agora ela deveria fazer aquilo que Jesus preparou para quando ele fosse embora. Mas um detalhe interessante nesse texto, meus queridos, é que Jesus, ele vira para os seus discípulos agora, e aquele povo ali reunido, e fala para eles: ainda não é o momento. Vocês terão um grande trabalho, vocês farão muitas coisas, porém, não é o momento. Vocês fiquem quietos, vocês devem esperar pelo momento certo. Engraçado que tudo nos leva a vários textos bíblicos. É muito interessante. Quando nós lemos ali no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1 em diante, quando Salomão escreve: porque entre os céus e a terra há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há um tempo determinado por Deus, mas não só um tempo, mas também um propósito de Deus em cada tempo. Eu acho lindo esse texto, eu acho lindo essas palavras, quando há um reconhecimento de que há um tempo para todas as coisas. E agora Jesus ali preparando a sua igreja, ali para exercer esse ministério que Jesus começou. Agora Jesus então vira para eles e fala: olha, vocês deverão ficar quietos. Mas vai chegar um dia que vocês receberão o Espírito Santo. E somente assim vocês terão condição de dar continuidade a esse trabalho. Meus queridos, nós só temos condição de fazer alguma coisa se for através do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus, ele disse anteriormente: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa de Jesus para os discípulos. E nós entendemos que hoje a ação do Espírito Santo na vida da igreja é que nos permite estar pregando a palavra de Deus. Quem somos nós, homens mortais, para estar falando daquilo que não compete a nós? O reino, ele é de Deus, o reino é de Jesus Cristo. E nós falamos desse reino de uma forma que as pessoas, elas entendem e reconhecem que há um Cristo, um Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que um dia vai voltar. Mas isso, essa transformação de vida, esse arrependimento que essas palavras trazem às pessoas, não é porque nós sabemos falar bem, não é porque nós estudamos muito, mas bem-aventurado és tu, que tem esse entendimento que Deus, ele te revelou isso. Foi o que Jesus falou com Pedro naquela oportunidade. Bem-aventurado és tu, porque não é carne, não é sangue, mas é meu Pai que está no céu, que revelou isso para você. E agora, o que acontece? Agora nós temos aqui a oportunidade de ver a igreja de Cristo sendo realmente estabelecida. Na minha visão, não fundada. Ela foi fundada lá quando Jesus estava naquele lugar, mas agora ela entra em ação. Havia necessidade dessa igreja entrar em ação. Então, essas pessoas ali reunidas, agora obedecendo a ordem de Cristo, eles ficaram em Jerusalém, até que foram revestidos do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que dá condição dessa igreja andar, e chegou até os dias de hoje.
É muito interessante quando nós observamos a palavra de Deus. É muito interessante que naquela oportunidade, aqueles discípulos, para seguir a Jesus, era necessário que houvesse alguma renúncia. E como é difícil a gente renunciar a alguma coisa. Como é difícil nós renunciarmos a alguma coisa para viver uma vida em função do Evangelho de Cristo Jesus. Algumas coisas são muito difíceis. A renúncia, o perdão. Como é difícil a gente perdoar. Como é difícil você apagar da sua mente alguma coisa que alguém lhe fez e trouxe algum transtorno na sua vida. Mas é necessário o perdão. É necessário a renúncia. É necessário também, meus queridos, a obediência. Interessante que em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22, a palavra de Deus nos diz que o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. O obedecer, ele é muito melhor do que o sacrificar. Nós percebemos, pelas instruções de Cristo Jesus, que o obedecer, ele é um pré-requisito para as grandes bênçãos que Deus tem para nós. Meus queridos, quando nós começamos a analisar, a refletir em vários textos bíblicos, nós começamos a perceber que a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, ela nos fala claramente dessa obediência. E agora, o texto que nós estamos falando nele, ele fala de uma obediência onde aqueles discípulos ficaram ali parados. E quando então eles recebem o Espírito Santo, eles então começam a fazer grandes e grandes coisas no nome de Jesus, através do Espírito Santo na vida de cada um daqueles discípulos. É necessário a obediência. É necessário entender que sem a obediência, se aqueles discípulos já saíssem falando alguma coisa, nada aconteceria, mas a obediência fez com que eles, então, tivessem grandes resultados. O que nós percebemos? A obediência é um pré-requisito da felicidade. Irmãos, eu fico analisando, eu viajo na Bíblia Sagrada. Eu gosto de ler, mas eu gosto de estudar a Bíblia. Eu gosto de pegar um texto e analisar aquilo ali. Então eu fico analisando no livro de Gênesis, na obra da criação. Que lindo! Quando Deus vai fazendo todas as coisas. Quando Deus, Ele vai transformando do nada as belas flores. Se nós fizermos uma pesquisa muito grande, a gente percebe que no mundo existe grande variedade de flores, grande variedade de borboletas, de pássaros, de árvores frutíferas, vários tipos de plantas com verdes que você pode analisar que há uma diferenciação muito grande da tonalidade das cores. Eu certa vez estava passeando, me parece que no Panamá, eu e a minha esposa, e nós estivemos ali numa exposição, ou melhor, num criatório de borboletas. Gente, a coisa mais linda. Quando eu olhava cada borboleta com a sua aquela coloração própria, parece que alguém tinha pegado e colorido as asas da borboleta. Quando a gente começa a perceber essa grandeza da obra de Deus, eu fico imaginando ali quando Deus fez todas as coisas, e Ele fez como um grande pintor. Ele criou todas as coisas como se fosse um grande artista, e Ele é o artista, com certeza. Deus então, Ele vai pintando e colocando tudo nos seus devidos lugares, tudo perfeito. As lindas cachoeiras, as pedras preciosas, os animais.
Uma joaninha, como é lindo. Certa vez eu, lendo um livro de Rubem Alves, eu tenho uma grande admiração por esse escritor brasileiro. Infelizmente, ele já se foi, mas eu já li vários livros dele, tive a oportunidade de ir também à palestra dele. Rubem Alves, uma grande capacidade, um homem que ele enxergava nas suas reflexões além das montanhas. E ali ele falando sobre a natureza, ele falava sobre a joaninha, ele falava sobre as araucárias que existem nos seus terrenos ali, naquelas terras tão maravilhosas que um dia ele adquiriu. Ele falava do eucalipto, da situação tão terrível, onde nem passarinhos ele consegue habitar naquele meio dos eucaliptos, mas as árvores que Deus deixou, aquilo que Deus criou, aquilo que é primitivo da natureza, aquilo ali que Deus fez com tanto carinho, é uma harmonia muito grande entre todos os animais. Engraçado que Rubem Alves ele fala de uma joaninha, e eu viajei ali quando ele falava daqueles animais, pequenos animais que passam até despercebidos a nossa reflexão, e ele citava aquilo ali mostrando a grandeza de Deus. O que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar? Deus, depois de fazer todo esse paraíso com animais, depois de Deus fazer, meus queridos, tudo isso mais belo aos olhares, Deus viu que ainda faltava alguma coisa. Então Deus, ele faz o homem, e ali ele coloca o homem nesse jardim. Agora, homem e mulher, ele coloca ali naquele jardim para estar usufruindo de todas as coisas. Quando Deus coloca esse casal ali naquele jardim, eu acredito que havia uma alegria no coração de Deus, que ele viu que aquela obra agora era muito boa. O homem é o ápice da criação de Deus. Ele fez tudo muito bonito. É como você pegar e você tem uma família e você então faz alguma coisa para um filho seu, e agora, ou para os seus filhos, você faz aquilo de melhor, e agora você vira para meus filhos, podem usufruir disso, e ali você vê seus filhos, e eles brincando e usufruindo daquilo que você preparou para eles. Eu fico imaginando Deus, que bacana agora, ali, aquele casal. Mas vejam vocês que a obediência é um pré-requisito para a felicidade, para grandes realizações, para o sucesso. Deus coloca então aquele casal ali no paraíso, e agora ele vira para eles e diz: olha, vocês têm liberdade, vocês podem tomar banho de cachoeira, vocês podem brincar, vocês não precisam de preocupar com nada, vocês são livres. É tudo de vocês. Eu amo vocês, isso é para vocês. E eu fico imaginando a harmonia ali, daquele casal com toda a natureza, a presença de Deus na vida deles. Mas Deus fala uma coisa para eles: olha, vocês podem comer de todos os frutos, sem problema. Mas tem uma árvore no centro do jardim, e essa árvore vocês não devem comer desse fruto, nem pegar, nem tocar nesse fruto. É a única coisa que eu peço para vocês. Olha para vocês, vejam, tão simples, tanta fruta, tanta coisa bacana, uma árvore. Mas aí nós percebemos, através da palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando nós vemos que a serpente mais astuta
dos animais. A serpente chega e agora olha para vocês verem a forma que a serpente chega e entra numa conversação. Eu estava analisando tudo isso e pensando, nos dias atuais também não são diferentes não. Nos dias atuais também, a serpente, ela fala. Nós precisamos ter discernimento com as vozes que nós ouvimos. Porque a serpente ainda fala nos dias atuais. Basta você parar para analisar. Naquele momento a serpente chega e fala assim, olha você ver. Ela não chega e fala diretamente, você não pode comer, é assim, você não pode comer de um fruto. Não, ela chega e fala assim, é verdade que vocês não podem comer dos frutos desse local? Vocês não podem comer? Aí a mulher vira para a serpente e fala assim, não, nós podemos comer dos frutos. Só tem um fruto que nós não podemos comer. Essa é a ordem de Deus. Nós não podemos comer do fruto dessa árvore que ele determinou. A serpente vira, e acredito que todos já conhecem muito bem essa lição, e essa parte bíblica, e convence aquele casal que, olhando para aquela fruta, aquele fruto, viu que era vistoso aos olhos, para o paladar deveria ser muito legal, e caiu naquela desobediência a Deus, comendo daquele fruto, enganados pela serpente. Mas será que estavam enganados mesmo? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus, quando colocou esse casal ali, naquele jardim, ele falou que não podia comer e falou que no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Olha que interessante. Eles sabiam que iam morrer e eles preferiram trocar toda aquela riqueza, tudo aquilo que Deus fez com o maior capricho, tudo, por uma palavra enganosa que chegou até eles através da serpente. Meus queridos, isso acontece até nos dias de hoje. Isso acontece nas famílias. Isso acontece na sociedade. Quantas e quantas pessoas estão trocando uma riqueza tão grande, que é a própria família, que é a própria convivência junto com um povo que obedece ao Senhor, por coisas banais desta vida. Interessante que tem muitas pessoas que esquecem que devem obedecer, que a obediência, ela traz riqueza, a obediência traz vida longa, a obediência traz saúde, a obediência traz paz. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46 a 49, eu gosto muito desse texto, mas muito mesmo. A palavra de Deus ali nos diz, por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazei o que vos mando? A Bíblia Sagrada, ela nos mostra o caminho. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra aquilo que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer. A Bíblia Sagrada, ela dá uma verdadeira instrução para que possamos, pelo menos, tentar acertar. Deus então fala, mas por que me chamais? Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem aquilo que eu mandei. Em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, a palavra de Deus nos diz, há caminho, ou existem caminhos que ao homem parece bom. São caminhos que aos olhos do homem parecem bom, parece legal, parece que você vai se divertir, mas são caminhos que conduzem aos caminhos da morte.
Se nós ligarmos a televisão ou a mídia de um modo geral, através das redes sociais, de tudo, de comunicação, nós percebemos que muitas pessoas estão num emaranhado muito grande de problemas, porque entraram por caminhos que eram caminhos que pareciam bons. Você olhava assim, parecia, gente, mas que coisa boa, isso é legal, isso vai me deixar rico, isso vai fazer com que eu tenha muita condição boa, muita coisa legal. Caminhos que parecem bons, mas no final são caminhos que conduzem aos caminhos da morte. Por que me chamais Senhor, Senhor? Mas não faz o que eu vos mando. Vocês entram por caminhos que aos seus olhos parece bom, pessoal. Mas depois, aquilo ali vai te levar a lugares que com certeza trarão a morte. O texto que nós lemos, ele também fala que Jesus, depois que ele preparou seus discípulos, pediu aos discípulos para ficar ali em obediência, aguardando, e determinou o que os discípulos deveriam fazer. Jesus então, ele subiu ao céu. E aqueles discípulos viram Jesus subindo ao céu. E agora Jesus vai subindo até que chega um ponto que os olhos deles não conseguem, porque ele foi encoberto por uma nuvem. 2 varões vestidos de branco chegam para aqueles homens ali e diz: assim como vocês estão vendo esse Jesus subir, esse Jesus também que está partindo gloriosamente, causando tanto espanto e admiração a vocês, gloriosamente Cristo voltará. Aqueles homens então disse para os discípulos: do mesmo jeito que vocês estão vendo esse Jesus subir, com certeza ele um dia vai voltar. Meus queridos, finalizando a nossa lição, quem irá com Jesus para a eternidade? A palavra de Deus nos diz: João Dimas, tu és pó e ao pó te tornarás. Um dia eu vou me tornar pó, mas toda a humanidade. Mas a palavra de Deus também nos garante que um dia Jesus vai voltar e ele vai buscar a sua igreja. Quem estará com ele? Estará com ele um povo que se preocupou. Estará com ele um povo escolhido de boas obras, que preocupou com as palavras dele, que um dia construiu a sua casa em cima de um alicerce seguro, em cima de uma rocha, que essa rocha é o próprio Cristo. Então, a palavra de Deus nos diz que um dia, esse mesmo Jesus que aqueles discípulos viram, nós não vimos ele subir, mas há uma possibilidade de vermos Jesus voltando. Não sabemos. O dia e a hora nós não sabemos. Mas os sinais que acontecem hoje em toda a face da terra nos faz refletir sobre o final dos tempos. É necessário. Quando vocês virem as coisas acontecendo, quando Jesus estava com os discípulos, ele falou: levantai os vossos olhos, ficai firmes. Esse é o momento de nós refletirmos que Jesus pode voltar. E, com certeza, a palavra dele nos diz que aquele que estiver com ele estará eternamente usufruindo das grandes riquezas que um dia ele preparou. Que Deus nos abençoe, que Deus
nos dê a oportunidade de estar com Ele ali eternamente. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Espírito Santo nos condiciona, ó Pai, a entender como viver. O Espírito Santo nos mostra, ó Pai, aquilo que precisamos fazer para um dia estarmos com o Senhor na glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, pelas oportunidades. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.